Bem-vindo de volta ao Homem do Filme. Hoje vou mostrar para vocês um filme de ficção científica de 2014. Ex Machina, spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. Caleb trabalhou como programador na Blue Book, a maior empresa de tecnologia do mundo. Ele havia sido o sortudo vencedor de uma competição interna de codificação, da qual o vencedor passaria uma semana na residência particular do fundador da empresa como recompensa. Ele logo é deixado pelo piloto de helicóptero pessoal do fundador, em um campo a alguma distância da propriedade. Ele diz a Caleb que não tinha permissão para voar muito perto de casa. A área parecia fora da rede e muito isolada, de modo que não havia conectividade de rede em seu telefone. Ao chegar à porta, ele recebe um cartão-chave de um robô de porta automática antes que ele o deixe entrar no prédio sofisticado. Ele conhece o fundador da Blue Book, Nathan, que o acolhe e diz para ele ficar à vontade, principalmente para não se intimidar ao conhecer seu empregador. Nathan o leva até seu quarto, lembrando-o de que seu cartão-chave só poderia abrir algumas portas, enquanto outras estavam trancadas para ele. Ele conta que Caleb estava realmente em um centro de pesquisa e havia algo que ele queria compartilhar com ele. Nathan revela que criou uma inteligência artificial e Caleb seria cobaia em um teste de Turing naquela semana. O teste determinaria se a inteligência artificial ganhou consciência humana, uma perspectiva que deixa Caleb muito animado por fazer parte de tal avanço. Para a primeira sessão, Caleb pode encontrar o robô que foi mantido atrás de um painel de vidro espesso, com Nathan assistindo e ouvindo a conversa por meio de câmeras na sala de controle. A robô se apresenta como Ava, dizendo que nunca conheceu ninguém antes, além de Nathan. Caleb pergunta como ela aprendeu a falar, mas ela diz que sempre soube falar, o que é estranho, pois a linguagem é algo que se adquire. Após a sessão, Caleb diz a Nathan que ficou realmente impressionado e que sua invenção foi inovadora. As habilidades linguísticas de Ava eram tão boas que ela teria passado por uma humana se estivesse fisicamente escondida de Caleb. Mais tarde naquela noite, enquanto Caleb está assistindo Ava no feed da câmera em seu quarto, a energia acaba e os geradores de backup entram em ação. Ele tenta abrir a porta de seu quarto sem sucesso e entra em pânico por um momento. A energia é ligada logo depois e ele sai de seu quarto, indo para outro que havia autorizado seu cartão-chave. Ao olhar em volta, ele se assusta ao encontrar um Caleb bêbado no quarto escuro, que lhe diz que o recurso de bloqueio era uma medida de segurança para impedir o acesso não autorizado em caso de queda de energia. Ele não sabia o que estava causando as falhas de energia, mas diz a Caleb para ir para a cama e não se preocupar com isso. Na manhã seguinte, ele é acordado por uma mulher estranha que traz o café da manhã para ele na cama, mas ela sai sem dizer nada. Antes da segunda sessão, Caleb diz a Nathan que testar Ava com conversa era como testar um computador de xadrez apenas jogando xadrez com ele. O computador pode fazer boas jogadas, mas isso não permite que você saiba se o computador sabe que está jogando xadrez ou se está apenas simulando um jogo de xadrez. Nathan, portanto, pede a ele para descobrir como Ava se sentia sobre ele. Ava mostra a ele seu desenho e pergunta o que era, mas ele não sabia do que se tratava o desenho, nem ela. Caleb pede a ela para desenhar um objeto específico, ou uma pessoa de sua escolha na próxima vez, pois ele estava interessado em ver o que ela escolheria. Ava diz que queria que eles fossem amigos, então ela pede a Caleb para contar a ela sobre si mesmo, em vez de apenas interrogá-la e estudar suas respostas. Entre outras coisas, ela pergunta se ele era solteiro, ao que ele responde que não tinha namorada. Caleb também conta que seus pais morreram quando ele tinha 15 anos, após um acidente de carro do qual ele foi o único sobrevivente. Ele começou a programar enquanto estava no hospital como uma distração, e foi assim que acabou trabalhando na Blue Book. Ava pergunta se Nathan era seu amigo, ao que ele responde que era um bom amigo. A energia acaba repentinamente mais uma vez e, quando as câmeras de vigilância são desligadas, Ava diz a ele que ele estava errado sobre Nathan. Ele não era seu amigo e não devia confiar em nada do que dissesse. Quando a energia volta, Caleb fica confuso com o que pode ter feito Ava dizer a ele para não confiar em Nathan. Naquela noite, no jantar, Caleb vê Nathan ficar com raiva de Kyoko, a moça do café da manhã, por derramar vinho na mesa. Ele diz a Caleb que ela não falava ou entendia inglês, uma medida de proteção para garantir que nenhuma informação vazasse quando ele tivesse conversas delicadas com ela por perto. Ver Nathan maltratar Kyoko fez Caleb pensar que talvez Ava estivesse certa sobre alguma coisa. Ao ser questionado sobre o que aconteceu durante o corte de energia, ele mente que nada de interessante aconteceu. À noite, ele passa o tempo olhando para Ava pela câmera de seu quarto,
já que na verdade ele se apaixonou por ela. Nathan então o leva ao laboratório onde Ava foi feito e explica a ele que, para fazer Ava ser capaz de ler e duplicar expressões faciais, ele ligou todas as câmeras e microfones em todos os telefones celulares executando seu software de mecanismo de busca, e então redirecionou os dados através do Blue Book. Ele teve acesso a recursos ilimitados de dados de interação vocal e facial para programar a inteligência artificial de Ava. Ele mostra a ele o cérebro do robô que ele havia feito de gel, que rodava o software que ele havia coletado do mecanismo de busca do Blue Book, pois as pesquisas das pessoas na internet eram um mapa muito bom que mostrava como os humanos pensam. Durante a terceira sessão, Ava mostra a ele o desenho de uma árvore crescendo em uma sala. Esta foi uma referência do quarto de Ava que tinha uma árvore crescendo com a luz do sol vindo de cima. Ela diz a ele que nunca havia saído de seu quarto e, se pudesse sair, iria para um cruzamento movimentado de pedestres e trânsito em uma cidade, pois forneceria uma visão concentrada, mas mutante, da vida humana. Ela diz que adoraria ir com ele antes de revelar que tinha uma surpresa só para ele, pedindo a Caleb que fechasse os olhos. Ava reaparece, tendo colocado um vestido e uma peruca para cobrir sua mecânica interior e exibi-la para ele. Caleb a elogia por ela estar bonita, e Ava responde que era o vestido que ela usaria no encontro deles. Ela pergunta se ele se sentiu atraído por ela, dizendo que suas microexpressões faciais e a maneira como ele olhava o denunciavam. Ela até pergunta se ele pensava nela quando não estavam juntos à noite, mas Caleb fica desconfortável, por não esperar que Ava fosse tão inteligente e, portanto, não consegue dar uma resposta direta. Mais tarde, Caleb pergunta a Nathan por que ele deu gênero e sexualidade à criação de seu robô. Caleb teve a sensação de que Nathan havia programado propositadamente Ava para flertar com ele e obscurecer seu julgamento para dizer claramente se ele estava realmente falando com uma inteligência artificial consciente. Nathan diz que uma consciência precisava de interação para existir, caso contrário, tornar Ava sem gênero não daria a ela motivos para interagir com ele de maneira significativa. Ele até deu a ela um órgão reprodutor feminino artificial com sensores que poderiam estimular o prazer sexual quando tocados. Ele ainda diz que o flerte de Ava com ele não foi devido à sua programação, mas sim consequência de estímulos externos acumulados. Foi assim que ele foi programado para ser hétero, devido à influência que moldou, seja pela natureza, seu ambiente e influência dos pais quando era jovem. De certa forma, todos os humanos são programados para serem quem pensam ou acreditam que são. Ele garante que o flerte de Ava não foi uma programação para despistá-lo, mas uma ação automática, uma ordem se desenvolvendo a partir do caos, que era uma indicação de uma consciência autoconsciente. Além disso, Nathan era o único homem que Ava conheceu desde sua criação, então ele era como um pai para ela. Conhecer Caleb, que era um estranho, permitiu que o lado sexual de Ava se mostrasse pela primeira vez. Durante a quarta sessão, Caleb conta a Ava a história de Marie, uma cientista que foi mantida em um quarto preto e branco desde o nascimento. Durante toda a sua vida, ela havia aprendido sobre todas as propriedades intrincadas, comprimentos de onda, efeitos neurológicos e natureza da cor. Um dia, ela sai da sala e, pela primeira vez, experimenta ver cores e percebe que havia aprendido tudo sobre cores, mas não como era ver cores. Ava era como a mulher no quarto preto e branco, e Nathan havia enviado para lá para ver se ela realmente tinha uma consciência e determinar se ela não estava apenas simulando uma. Ava diz que saber disso a deixou triste. Assim que a energia foi cortada novamente, Caleb pergunta a ela por que ele não deveria confiar em Nathan, e ela diz que ele não era um bom amigo, pois mentiu sobre tudo. Caleb suspeita que talvez Nathan estivesse causando os cortes de energia para ver como eles agiam enquanto não eram observados. Ava diz que foi ela quem causou os cortes de energia, revertendo o fluxo de energia para suas placas de indução de carregamento, para ver como elas agiriam enquanto não fossem observadas. Enquanto passeava pelo campo, Caleb confronta Nathan, dizendo que sabia que não havia vencido a competição, porque Nathan poderia ter escolhido qualquer um para participar de seu teste de Turing. Nathan revela que a competição era uma cortina de fumaça para que ninguém soubesse o que eles estavam fazendo nas instalações. Ele havia escolhido Caleb secretamente porque era o melhor programador de sua empresa e sabia que faria as perguntas certas, já que era mais inteligente do que a maioria das pessoas. Uma resposta que põe fim às especulações de Caleb. No final do dia, enquanto se refresca em seu quarto, Caleb vê Nathan ir ao quarto de Ava, então rasga o desenho que Ava havia feito antes de sair, ato cruel que o deixa com raiva,
vendo que Ava estava sendo maltratada. Durante a quinta sessão, Ava chega às questões sérias e pergunta a Caleb o que aconteceria se ela falhasse no teste, querendo saber se ela seria desligada, mas Caleb não consegue responder. Ela o questiona por que cabia alguém desligá-la, perguntando se os humanos tinham pessoas que os testavam e poderiam desligá-los se falhassem no desempenho. Se não o fizeram, então por que ela o fez? Ela mostra a ele o desenho que Nathan rasgou antes, um retrato em preto e branco dele, e acrescenta que ela só queria estar com Caleb, mas ele também queria estar com ela. Mais tarde, Caleb pergunta a Nathan o que aconteceria com Ava após o experimento, e ele diz que faria o download de sua mente e limparia suas memórias. Em seguida, adicionaria códigos e rotinas mais eficientes para tornar o próximo modelo melhor. Ava fazia parte da evolução que faria a melhor inteligência artificial final, a singularidade. Ele diz a ele para não se sentir mal por Ava, mas por si mesmo, pois as máquinas futuras olhariam para elas com desdém, assim como olhamos para os esqueletos do homem pré-histórico nas planícies da África. Naquela noite, Nathan bebe mais álcool do que o normal e fica muito bêbado, e enquanto ele está dormindo no sofá, Caleb pega seu cartão-chave e secretamente vai para a sala de monitoramento. Ele encontra clipes de Nathan construindo robôs, que ele ocasionalmente maltratava, e a maioria deles acabou sendo destruída quando tentou escapar. Em outra sala, ele encontra vários esqueletos de robôs em armários que faziam parte dos protótipos fracassados de Nathan. Kyoko, que também estava na sala, arranca sua pele, revelando que ela era na verdade um robô. Um choque para Caleb, que pensava que ela era humana o tempo todo. Ele devolve o cartão-chave para Nathan no elevador, mentindo para ele que provavelmente o deixou cair porque estava muito bêbado. Naquela noite, Caleb pega a sua navalha de barbear e se corta para ver se ele era realmente humano, pois estava começando a questionar sua própria existência após ser enganado pensando que Kyoko era humano. Durante a sexta sessão, Ava desliga a energia novamente no meio da conversa, e Caleb diz a ela que estava certo sobre Nathan. Ele iria reprogramar a inteligência artificial dela, o que seria o mesmo que matá-la. Ela pede a Ellie para ajudá-la, e Caleb garante que eles escapariam no dia seguinte. Seu plano era embebedar Nathan, pegar seu cartão-chave e reprogramar os protocolos de segurança, para que Nathan ficasse trancado em casa quando acordasse e descobrisse que eles haviam sumido. Tudo o que ela precisava fazer era acionar uma falha de energia às 10 horas da manhã. No dia seguinte, conforme planejado, ele tenta embebedar Nathan, mas ele recusa a bebida, dizendo que decidiu ficar sóbrio por um tempo porque tem bebido demais ultimamente. Nathan pergunta a ele se Ava passou no teste de Turing, já que era o último dia de Caleb na instalação, e ele concorda que ela realmente se tornou uma IA consciente. Mas Nathan traz à tona o problema do computador de xadrez que Caleb havia descrito alguns dias antes. Ele leva Caleb para a sala de monitoramento, e mostra a ele o clipe do momento em que rasgou o desenho de Ava, depois que ela zombou dele, perguntando como era ter feito algo que odiava tanto. Nathan revela que secretamente colocou uma câmera movida a bateria na sala e ouviu a conversa deles sobre como eles planejavam escapar. Ele diz a ele que foi o verdadeiro teste no programa, já que Ava era como um rato em um labirinto e Caleb era sua única maneira de escapar. Ava usou sua imaginação, autoconsciência, manipulação, sexualidade e empatia para convencer Caleb a trair Nathan e ajudá-la a escapar. Isso provou que ela não estava apenas simulando a consciência, mas também se tornou senciente. Nathan diz a ele que foi selecionado para o experimento, não porque fosse bom em codificação, mas com base nas entradas de seu mecanismo de busca, que mostraram que ele não tinha família nem namorada. Ele era um bom garoto com uma bússola moral e, portanto, seria compelido a ajudar Ava a escapar, em vez de deixá-la à mercê dos maus tratos de Nathan e, eventualmente, ser deletado. Isso era o que o tornava a cobaia perfeita. Nathan até modelou o rosto de Ava para combinar com o histórico de pesquisa pornográfica de Caleb. Portanto, o teste funcionou perfeitamente. A energia cai novamente porque eram 10 horas da manhã. Caleb ficou desapontado ao saber que havia sido apenas um peão em um jogo construído com base em seus dados privados roubados. Ele diz a Nathan que imaginou que provavelmente os estava observando durante os cortes de energia. Então ele já havia reprogramado os protocolos de segurança no dia anterior. Enquanto estava bêbado, todas as portas abririam em vez de fechar em caso de corte de energia. Quando Nathan vê que Ava havia escapado de seu quarto, ele nocauteia Caleb e pega uma barra de halteres antes de sair, na esperança de conter Ava. Ava encontra Kyoko no corredor e sussurra algo em seu ouvido, pouco antes de Nathan aparecer.
ordenando que ela volte para seu quarto. Ava pergunta se ele a libertaria, ao que Nathan promete que sim, mas ela percebeu que ele estava mentindo. Ela o ataca, mas ele consegue dominá-la e quebrar uma de suas mãos usando a barra de halteres. Kyoko aparece atrás dele segurando uma faca e enfia nas costas de Nathan, deixando-o momentaneamente chocado. Ele então a desativa, arrancando sua mandíbula do rosto. Enquanto isso, Ava se levanta, puxa a faca das costas de Nathan enquanto ele estava distraído e enfia em seu peito. Enquanto Nathan sangra no chão, ela pega seu cartão-chave e o deixa lá para morrer. Já era a 7ª sessão, e Ava entra na sala em que Caleb estava e pede que ele espere por ela lá, com o que ele concorda. Ela vai até o vestiário e pega a pele e a peruca de um dos protótipos de robô, e se reconstrói para cobrir seu exoesqueleto de robô. Ela também recoloca a mão quebrada e coloca um vestido branco para parecer humana, enquanto Caleb observa do outro lado da sala. Ela então sai e fecha a porta principal atrás de Caleb, deixando-o preso porque seu cartão-chave não funcionava. Ele tenta ligar para ela, mas ela sai sem nem olhar para ele. Ava sai pela primeira vez e fica maravilhada com a beleza do mundo lá fora. De volta a casa, Caleb tenta invadir o computador, mas a energia acaba aí. Derrotado, ele olha horrorizado para o corpo de Nathan no chão, pois sabia que poderia morrer de fome ali. Era improvável que alguém viesse àquela casa tão cedo. Ava vê o helicóptero que deveria pegar Caleb voando acima dela e, ao chegar ao local de pouso, ela de alguma forma convence o piloto a voar com ela para longe daquele local. Ava é vista pela última vez em um cruzamento em uma estrada movimentada, exatamente onde ela disse que iria, se algum dia saísse da prisão de vidro de Nathan. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no botão gostei e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.